A paz do Senhor, meus amados irmãos. Irmãos, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que está faltando no meio evangélico, temor a Deus. Hoje em dia o cidadão profetiza o que quer. Isso é um exemplo de que não teme a Deus. Irmão, a profecia não é o que tu queres, não é o que tu está desejando, não é o que tu tem vontade. É aquilo que Deus quer. Perderam o temor a Deus. Fazem o que bem querem e acham que fica por isso. Não. Há um ajuste de conta. O temor ao Senhor. E quem teme, obedece. Temer é diferente de ter medo. Tem gente que tem medo, mas quando a pessoa vai embora, começa a fazer o que não presta. Né? A gente, quando é maquino aqui, criança, enquanto o pai da gente tá por ali, a gente fica comportadinho, mas depois que o pai vai embora, a gente começa a fazer coisa que não deve. Quem teme, teme na presença e na ausência. É o princípio da sabedoria, o temor. Cuida do teu pé quando entrares na casa. Por que o pé, irmão? Porque é o pé que leva o corpo todo. E se Deus fosse fazer conosco, como fez com Ananias e Safira, será que ia entrar alguém na igreja com vida? Eles foram fulminados na mesma hora. A misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Irmão, Deus tem sido longânimo para com a humanidade. Não pense que porque você é crente, não vai acontecer nada com você. Estão lhe enganando. E eu tenho nojo dessas mensagens. Não, Deus te escolheu. Não, olha, entenda uma coisa. Deus chama a todos para salvação. A escolha, Ele escolhe alguns, não é para ser salvo, como estão lhe enganando. Alguns são escolhidos para uma obra específica, para o ministério, para o pastoral, para ser líder. Deus, irmão, foi Deus que lhe escolheu, tá lhe enganando. Se Deus te escolheu e tu não tá fazendo nada, tem alguma coisa errada. Quando Deus escolhe, é para uma obra, é para fazer alguma coisa, não é para ser só crente de banco, igual a prego não, né? Prego que é crente de banco, não sai dali. Mas quando Deus chama alguém, esse alguém tem uma obra a realizar. Para salvação, Ele chama a todos. Quando Ele escolhe, Deus te escolheu, não, irmão, estão lhe enganando. Se Deus te escolheu e tu tá parado, tem alguma coisa errada. Aí não foi Deus, foi o homem. Que quando Deus escolhe, Ele designa uma função para você fazer na igreja. Então preste atenção. O princípio, o temor ao Senhor é o princípio. E está faltando temor a Deus no meio dos crentes, irmão. Isso é mais triste. Brinca com o pecado. Faz o que quer. Está na igreja, mas não está preparado para ir para o céu. Eclesiastes capítulo 9, irmão. Fala assim, ó. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Ora, para os que acompanham todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Em todo o tempo sejam novas as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, e vamos puder tudo quanto vier à tua mão para fazer. Faze-o conforme as tuas forças,
porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria. Meus irmãos, tudo sucede igualmente a todos. Isso está dizendo a você, irmão, que estão lhe enganando, porque você é de Deus, que não vai acontecer, Deus está no controle. Mas as desgraças, as pandemias atingem tanto crente como não crente. A única diferença é que a pandemia, quando ela chega na vida do crente, ela só atinge a matéria, ela não atinge a alma. Irmão, no dia que a tua alma for atingida, tu já perdeste tudo de precioso que você mais tem. Então não permita que a pandemia do pecado venha atingir a tua alma. As desgraças que acontecem, as chuvas, as irresponsabilidades das autoridades, nós estamos sujeitos a tudo isso. Há uma diferença tão somente, que a nossa morada não é aqui. Somos passageiros. Hoje estamos aqui, amanhã não sabemos. Mas uma coisa é certa, Cristo nos garantiu a vida eterna ao seu lado. Esta é a alegria que nós temos. Não é ganhar uma casa boa, ter um carro bonito, ter uma conta gorda no banco, irmão. Isso aí são passageiros. O bem maior que o crente tem é a salvação em Cristo Jesus e o seu nome escrito no livro. Deus não apaga. Até porque, deixa eu dizer uma coisa, Deus não fica escrevendo e apagando, se reconciliou, voltou, saiu, chegou, não. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, Ele sabe que você vai permanecer até o fim, aí Ele escreve o seu nome lá. Se Ele sabe que você apenas creu, mas não vai permanecer, Ele nem escreve. Ele nem escreve. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Então tudo sucede igualmente a todos. A pandemia veio e levou pai, mãe e filha de uma só casa, amigos meus lá em Manaus. Levou vários crentes, irmãos, mas não atingiu a alma deles, porque a nossa vida está guardada em Cristo Jesus. O corpo, somos fadados a passar por... Quantos crentes não têm diabetes? Quantos crentes não estão passando por uma situação tão difícil? Outros estão acamados, quantos anos numa cama, só esperando Jesus levar? Tudo sucede igualmente, então não seja enganado por mensagens enganosas, que nada vai acontecer com você, mas a Bíblia diz o contrário. Tudo sucede igualmente a todos, a crente, a descrente, a ímpio, a gente boa. Olha, irmão, eu dou dízimo, eu dou esmola, eu sou bom, eu não fumo, eu não bebo, mas tu és um mortal. Tu és passageiro nesta vida aqui. Aí tu vai para um lugar. Só há 2 lugares. Os testemunhas de Jeová, aí diz que aqui é seu paraíso. Vão para o inferno. Porque conhece a porta, mas não entra. A porta é Jesus. E eles ficam na porta, impedindo que os outros entrem. O meu povo erra por falta de conhecimento. Falta de conhecimento é buscar dinheiro. Olha a tua teologia. É conhecimento, tu aprende com homens. Mas a verdadeira sabedoria vem do alto. E Ele concede a quem Ele quer. Ele dá a quem Ele quer. Não precisa de anel no dedo. Não precisa não, irmão. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não depende da tua teologia, nem do teu anel. Ele só precisa que você se coloque na mão dele, ó, irmão. Ele é o guia, é ele que tem que ministrar a palavra, é dele. E Jesus deixou ele para direcionar a sua igreja. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito, ter discernimento daquilo que é de Deus e que é do homem. Tudo sucede igualmente a todos os mesmos, o mesmo sucede ao justo.
Ao ímpio o mesmo. Será que é só o ímpio que é assaltado? Será que é só o ímpio que é atropelado? Não, irmão. O fato de eu ser um servo de Deus não impede de eu ser atropelado, não impede de eu ser assaltado. Tem hora que o anjo está de férias, às vezes está até de folga, ainda aí o ladrão vem no dia que ele está de folga e a gente é assaltado. A habitação do anjo não é aqui, é no céu. Mas quando Deus quer, Ele manda. Hoje Deus está dando um livramento de morte. Irmão, isso não é profecia. Isso não é Deus falando. Todo dia Deus dá livramento de morte. Não precisa eu profetizar isso. E eu vi um pregador se gabando, se achando, porque ele tinha dito no culto que Deus estava dando livramento. Aí a irmã ligou e disse que a irmã teve um livramento, foi atropelada e teve livramento. O dom da interpretação. Tem que haver interpretação, senão cale-se. Fale-se consigo mesmo. É ensinamento da Bíblia, mas nós somos quase nada ensinados acerca dos dons espirituais. É muita coisa e nada nos ensina. Em todo o tempo, irmão. Olha, o culto de hoje, vamos fazer 12 cultos para 12 meses. Não vale, não dá certo. A oração de hoje serve para o ano todo. Deus pode ouvir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. A minha oração de hoje, Deus pode ouvir. Ele ouve. Ele pode ouvir, ele ouve na mesma hora. Atender, ele pode atender daqui a 10 anos, daqui a 30 anos. Agora, o culto de hoje não serve para o mês de dezembro, não serve para o mês de novembro. O culto de hoje só serve para hoje. Cada culto tem o seu dia. Aí estão inventando demais, estão inventando muitas coisas aí. E se você não tiver discernimento, você entra no meio. Você vai de cabeça a fundo e não sabe para onde está indo. A gente precisa ter discernimento. Tudo quanto vier a mão para fazer, irmão. Tem um hino que diz: posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Então, irmão, tudo quanto vier a tua mão para fazer, faze agora, porque vai chegar o tempo que tu vai estar velho, as pernas cambaleando, a voz nem sai mais, a mente não funciona mais direito, e na sepultura para onde nós vamos, a matéria, não há recordações. Tudo quanto vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde tu vais, para onde eu vou, para onde ricos e pobres, negros e brancos, verde e amarelo vão, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém.